não me sinto realizado no meu trabalho, mas também não tenho motivação para mudar, não consigo implementar as mudanças que até sei que deveria implementar. O que eu devo fazer? Se esse assunto faz sentido para você, vem comigo! Vamos lá então. O que você precisa entender primeiro? Toda mudança começa onde? Aqui dentro. Quando você muda a sua mentalidade, a maneira como você enxerga, você muda e usa e habilita os recursos internos que você tem. Isso é importante porque muitas das vezes nós temos o conhecimento necessário, mas não sabemos implementá-lo. Isso é muito comum. Você não precisa se sentir como alguém excluído, ou alguém único, alguém que só você está passando por isso. Eu atendo pessoas aqui todo dia e elas chegam nessa situação. Adriana, até sei o que tem que ser feito, mas não consigo implementar. Estou infeliz, não estou feliz no meu trabalho, na minha empresa, mas não consigo mudar. Então isso primeiro é uma coisa comum. Você precisa entender isso, é uma coisa comum. E eu separei em 2 passos ou 2 fatores que primeiro você vai entender por que isso acontece e segundo, como você pode reverter essa situação e passar a ser muito mais efetivo naquilo que você faz. A primeira coisa que você precisa entender é a visão limitadora. O que é visão limitadora? É quando você está diante de uma situação onde você não se sente realizado, diante de uma circunstância como essa que nós estamos passando no país, e você olha apenas para os aspectos negativos dela. Quando você olha para os aspectos negativos das circunstâncias, eles são aspectos externos, você também começa a olhar para os seus aspectos internos. E olha que interessante, é por isso que é uma visão limitadora. Você começa a olhar para todo o aspecto negativo. Olha, é o governo, é a situação do país, é o cliente, é o funcionário, é minha equipe. Então você só começa a observar os pontos negativos, os aspectos negativos. Aí você vai começar a fazer o quê? Olhar para os seus aspectos negativos. E é interessante que vai vir aquela vozinha que fala na tua cabeça, olha, normalmente você sobre situações assim, você vacila, você sempre fica desse jeito, você nunca consegue. E aí você vai começar a olhar para os seus pontos fracos. Pior ainda, você vai começar a se comparar os seus pontos fracos com os pontos fortes das outras pessoas. Você vai começar a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, mas você vai comparar sempre o quê? Aspectos negativos. A grande característica da visão limitante ou limitadora é que você sempre vai se basear nos seus aspectos negativos ou nos aspectos negativos externos. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, a sua não. E com isso, você vai afetar e vai ter problemas na sua autoestima, na sua automotivação e na sua autoconfiança. Entende por que você não consegue tomar uma decisão? Você não consegue implementar uma mudança? É justamente por quê? Porque a sua autoestima, a sua autoconfiança e a sua automotivação estão abaladas. E isso tem a ver com a tua visão, tem a ver com a mentalidade que você está usando neste momento. E é aqui que é a grande questão. Porque quando você se sente assim, você vai para um estado emocional que nós chamamos do estado emocional da frustração, onde você não tem força emocional para agir e está triste. Aqui é um estado emocional perigoso porque pode te levar a desenvolver uma depressão, por exemplo. Então, o que eu quero nessa primeira parte que você faça? Faça agora uma autoanálise. A sua visão não está limitadora? Você não está só observando os aspectos negativos da tua empresa, dos seus funcionários, os seus aspectos negativos, os aspectos negativos do momento? Faz essa análise agora, porque é a partir daqui que você começa a mudar. Agora vamos para a segunda visão, vamos para o segundo passo, ou para o segundo fator, que esse sim é o que vai te impulsionar a mudar. É o que nós chamamos de visão ativadora. O que é a visão ativadora? Ela ativa toda a sua potencialidade, ela te empodera, ela faz com que você aja. Olha que interessante, a visão ativadora, ela faz com que ela te permite que você enxergue os aspectos positivos da situação. Não é fantasiar a situação, é você olhar para a situação e falar assim, olha, vamos sair dessa, vamos dar a volta por cima. Ela traz um otimismo, ela traz uma visão positiva. E aqui que é o interessante da visão ativadora. Ela ativa os seus recursos internos. Por quê? Porque você se concentra nos seus pontos fortes.
Você começa a olhar para os aspectos positivos da sua vida. Você começa a olhar para a sua história e dizer o seguinte, cara, olha quantas situações eu já passei, quantas coisas eu já superei, e vou dar a volta por cima. Essa visão, ela se baseia em você fazer o quê? Você olhar para o futuro e criar uma visão desejada. Olha que interessante. Você olha para a sua situação hoje e diz assim, olha, eu estou num momento difícil da vida. Mas olha para o futuro agora. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. O que você pode fazer para transformar a tua vida? Em 5 anos você pode construir um negócio muito bem sucedido. Em 5 anos você muda de carreira. Em 5 anos você transforma a sua vida. E tudo isso começa a partir de hoje. Isso é o que a visão ativadora faz. Ela ativa os seus recursos. Então quando você começa a olhar para o futuro dizendo o seguinte, poxa, dá para mudar. Está difícil hoje, mas dá para mudar. Quando você olha para o teu passado dizendo o seguinte, olha quantas coisas eu já superei na vida, e você já superou, você sabe disso. Aí você começa a olhar para os seus recursos internos, olha quantas qualidades eu tenho, olha todo o potencial que eu tenho. O que isso vai acontecer? Vai elevar a sua autoestima, vai elevar a sua autoconfiança e a sua automotivação. E é aqui que você fala, poxa, agora eu tenho força para mudar. Aqui o teu cérebro atualmente entende o seguinte, fala, peraí, ele está preparado para mudar. Ela está preparada para mudar. Ela tem força emocional para mudar. E você vai criando aquela vontade. E isso tudo acontece a partir do momento que você cria essa visão de enxergar lá na frente, essa visão de dizer o seguinte, hoje pode estar difícil, mas eu me direcionei, e eu sei que olhando para o meu potencial, olhando para todo o recurso que eu tenho, eu posso mudar a minha história, eu posso construir uma nova história a partir desta que eu tenho. E isso vai fazer com que você se sinta todo dia realizado, todo dia realizada. Vai aumentar o seu nível de satisfação e vai te levar para um patamar de vida que talvez você nunca experimentou.